pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão lidando aí nesse período? Espero de coração que vocês estejam conseguindo ler os materiais que eu gostei, principalmente aquele texto do Badaró. Coloquei também um texto complementar que eu joguei lá no nosso grupo. Gente, faz um tempo que a gente não se vê, né? E eu de verdade tô com saudades. E como faz um certo tempo que a gente não tem essa comunicação visual, eu queria relembrar com vocês alguns pontos das aulas que a gente teve já no passado. Seguinte, a gente tem trabalhado o Tribunal do Júri, é uma matéria bem importante, principalmente relacionada à questão de prova de OAB, prova de concursos. E também por interesse próprio de vocês, né? Pessoal, de uma maneira bem resumida, Tribunal do Júri é composto de duas fases, procedimento bifásico. Então, a primeira fase, ela é igual ao nosso procedimento comum ordinário, né? Então, não há muitas diferenças. Qual é a diferença? Possibilidade de réplica logo após a resposta à acusação. Depois disso, a outra diferença que vamos ter é relacionada com o final dessa primeira fase, em que o juiz tem a possibilidade de fazer 4 decisões ao final da primeira fase. Então, temos a audiência normal, né, igual aquelas fases de audiência, e ao final o juiz proferirá uma dentre as 4 possíveis decisões. Quais são elas? Vamos relembrar. A impronúncia. A impronúncia, ela serve quando o juiz não tem suporte probatório suficiente acerca da autoria e materialidade relacionada ao delito doloso contra a vida. Veja, frisei em sala de aula que não é para confundir decisão de impronúncia com desclassificação. Então, não é porque nós não temos a materialidade referente àquele fato imputado na denúncia que existe um outro fato delituoso. Quando ele descobre que não há um fato, que do fato delituoso não é doloso contra a vida, por exemplo, um homicídio culposo, ele não faz a impronúncia, mas sim a desclassificação. Então, aqui é quando o juiz ele analisa. Não tem suporte probatório suficiente acerca da autoria e materialidade. Então, não vai a julgamento perante o tribunal, perante a sessão do júri. O que acontece aqui? O juiz impronuncia. Qual que é a consequência? Essa decisão, ela transita em julgado apenas formalmente. O que significa? Que posteriormente, caso existam novos elementos de prova, pode sim haver uma nova denúncia a respeito daquele fato, ok? Professora, uma nova denúncia ou pode prosseguir no processo? Aí é importante que a gente tenha em mente a diferença entre mutatio e mutatio libelli, né? Caso o fato delituoso seja o mesmo, mas a classificação jurídica seja diferente, aí a gente pode simplesmente continuar o processo. Caso a gente tenha um fato jurídico, um fato natural e jurídico diferente, precisa de uma nova denúncia, tá? Vamos só lembrar essa matéria do ano passado, mutatio e emendatio libelli. Então, beleza. Essa daqui é a impronúncia. Mas, entendendo o juiz que as provas estão ok, que ao final dessa primeira fase, ele analisou a existência de suporte probatório suficiente acerca da autoria e materialidade do delito imputado na denúncia, ou seja, um crime doloso contra a vida, ele vai pronunciar o acusado. Ou seja, vai a julgamento perante o plenário do júri. Ok? Aqui, essa decisão de pronúncia, ela precisa ser a mais técnica possível. Ela não deve ser muito extensa, porque aqui não se analisa a culpa da pessoa. Não se analisa se ele vai ser condenado ou absolvido. O juiz apenas analisa se há suporte probatório suficiente acerca da existência daquele crime doloso contra a vida e sua consequente autoria, tá? Então aqui ele não está dizendo se a pessoa deve ser absolvida ou condenada. Apenas disse, ei, existe um crime doloso contra a vida, pode ir a julgamento perante o plenário do júri, porque quem vai dizer se a pessoa é condenada ou absolvida vai ser o plenário, ok? A desclassificação, que diferente da impronúncia, aqui existe um crime, mas não é um crime doloso contra a vida. Por exemplo, é um crime doloso, é um crime culposo contra a vida, né? Então, o crime
crime, em vez de ser com dolo, aqui a existência de culpa, ok? Nesse caso, pessoal, o processo é remetido ao juízo competente, ok? Então, existe um crime, mas não é de competência do tribunal do júri, perfeito? A absolvição sumária, essa absolvição é diferente daquela absolvição sumária que a gente tem no decorrer do processo, porque essa absolvição sumária é específica do tribunal do júri. Artigo 415. Então, algumas hipóteses em quando o juiz entende que foi provada a inexistência do fato, que o fato não constitui infração penal, demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Algumas dessas hipóteses, o juiz absolve sumariamente. Por que sumária? Porque o juiz, nessa fase, não teria competência para analisar se a pessoa deve ser condenada ou absolvida. Porque quem que analisa, teoricamente? Os jurados, o corpo de jurados. Aqui, o juiz ele faz uma análise prévia. Mas quando os fatos são, digamos, graves, quando nós temos excludentes graves, em que o juiz analisa, ei, aqui não está provada a existência do fato. Esse fato praticamente não existe. Então aqui, em vez de mandar para a sessão do júri, quando o caso é claro, não há dúvidas, ele vai absolver sumariamente. Por que sumário? Porque quem analisaria, de fato, a competência primária é do corpo de jurados. Aqui ele fala, ei, fato não existe, é claro. É claro, Arnaldo. Beleza? Então pronto. Então aqui é absolvição sumária. Desaforamento, lembram daquelas hipóteses de desaforamento? Então aqueles casos de repercussão midiática, etc., da própria segurança do acusado, aquelas hipóteses de interesse da ordem pública, dúvidas sobre a imparcialidade do júri, segurança pessoal do acusado. Então, dentro dessas hipóteses aqui, pode-se pedir o desaforamento, ou seja, tirar da competência daquela comarca, daquela vara ali, daquele local, para um outro local próximo. Por exemplo, em vez de Curitiba, vai para Pinhais. Ah, Pinhais ainda está, digamos, sobre risco à ordem pública. Beleza, vamos para Piraquara. Ah, Piraquara também. Vai indo, até chegar a um local em que esteja calmo, em que impere a paz social. Temos algumas críticas com relação a isso que a gente já comentou em sala de aula, mas só pra gente lembrar bem, tá? Ok, juiz decidiu que é caso de pronúncia. Então, existe indícios de que aquele fato criminoso é um crime doloso contra a vida. Vai para a sessão do tribunal do júri. Então, quem vai julgar agora é o corpo de jurados. E como que é basicamente isso? Gente, eu indico, antes de qualquer coisa, que vocês peguem o Código de Processo Penal nessa parte. Lá ele é autoexplicativo. Ele tem diversos dispositivos legais em que, com a mera leitura, vocês já conseguem compreender como que acontece. Eu vou apenas destacar alguns pontos importantes aqui e que mais têm incidência em provas, ok? Bom, de início, as reuniões e as sessões do tribunal do júri, como que elas são compostas? Um juiz presidente, o juiz togado, o próprio juiz. 25 jurados. Dentre esses 25 jurados, 7 serão sorteados para compor o conselho de sentença, ok? Porém, para início dos trabalhos, ou seja, para que se inicie a sessão, né, aberta a sessão, para que se inicie a sessão, é preciso que pelo menos 15 jurados compareçam, para que, dentre esses 15 jurados, haja o sorteio de 7. Senhora, não entendi. Assim, tem a lista geral dos jurados, há o sorteio de 25 jurados. Ah, professora, meu sonho é ser jurada. Você pode se cadastrar, né? Você se cadastra, você faz parte daquela lista geral dos jurados. Dentre essa lista geral dos jurados, há a escolha de 25 nomes. Ah, e como que se faz esses 25 nomes? Primeiro, você não pode ter se alistado, você não pode ter participado de uma sessão em pelo menos um ano, né?
exclui essas pessoas, exclui os familiares, exclui os parentes, excluiu essas pessoas, aí você tem os nomes lá e aí é um sorteio automático, ok? Dentre essa lista geral de jurados, 25 nomes são escolhidos, perfeito? Professora, a defesa e a acusação ficam sabendo desses 25 nomes? Sim! Inclusive, é nesse momento em que a defesa e a acusação vão estudar o corpo de jurados. Porque se 7 serão escolhidos dentre esses 25, eu vou estudar os 25, né? Então aqui cabe um papel da defesa e da acusação estudarem bem os 25. Por quê? Porque depois eles podem renegar 3, cada um, tá? Então, voltando. Dentre esses 25 nomes, é preciso que, dentre essas 25 pessoas, elas são intimadas a comparecerem no dia e hora marcada para a sessão do júri. Vamos supor que 25 pessoas vão. Dessas 25, 7 serão sorteadas. Ah, professora, mas e se... 25 é um número grande, né? Duvido que em sala de aula, se tiver 25 alunos, 25 vão comparecer em uma aula, exceto o dia de prova. Mesma coisa no tribunal do júri. Então, 25 pessoas, né? Ai, não foi, vamos supor que foi 20. Pode-se iniciar os trabalhos? Pode. Dentre essas 20, 7 serão sorteadas. A lei estipulou um número mínimo de 15, tá? Então, pelo menos 15 pessoas precisam comparecer para que 7 sejam sorteados. Perfeito? Então, pelo menos 15 devem comparecer para que haja o sorteio de 7. No sorteio, tanto a defesa quanto a acusação podem renegar, digamos assim, 3 nomes. Então, eu, defesa, não gostei da Dona Maria. Não fui com a cara da Dona Maria. Por quê? Porque eu estudei antes, né? Eu estudei os 25 nomes antes. E eu já sei que essa Dona Maria, ela é totalmente punitivista. Não quero a Dona Maria. Ela não é interessante para a defesa, né? Tirei a Dona Maria, posso recusar sem motivação, ok? Da mesma forma como a acusação pode recusar sem motivação 3 nomes, perfeito? Então, defesa e acusação podem renegar 3 nomes, cada um, perfeito? Professora, e se eventualmente existe dentre esses 7, quando se está fazendo o sorteio, um familiar, algum parente, aí esse sujeito, obviamente, não pode participar do corpo de jurados, mas aí não entra na contagem dos 3, tá? Nem para a defesa e nem para a acusação. Perfeito? Então, resumindo, o Tribunal do Júri é composto por um juiz-presidente e 25 jurados. Dentre esses, 7 serão escolhidos. Então, o conselho de sentença é composto de 7 jurados, tá? Aí, a hora emocionante, né? Que é a hora dos debates orais. Então, eu vou destacar a parte dos debates orais. Pessoal, por que a gente fala que uma das máximas do Tribunal do Júri é, primeiro, a gente sabe, soberania dos vereditos, ok? Aqui a gente sabe o papel importante dos jurados, mas a plenitude de defesa, né? Então, mais do que ampla defesa, a plenitude de defesa tem um papel extremamente importante aqui. O que vem a ser a plenitude de defesa? É a possibilidade de exercer em qualquer meio o contraditório. Pessoal, a gente visualiza isso daqui pelo fato de que o Ministério Público, nos debates orais, ele tem 1h30 para sua arguição. Logo após, a defesa tem 1h30. Diferente do período que nós temos de 20 minutos nas audiências comuns, né? Audiências normais dos procedimentos comuns. Aqui, pessoal, depois que a defesa tem 1h30, o Ministério Público tem a possibilidade de réplica. Então, o Ministério Público tem o período de 1 hora para réplica. E a defesa tem, pelo mesmo período, 1 hora de tréplica. A réplica não é obrigatória, pessoal. Nem a tréplica, evidente. Mas se o Ministério Público opta por replicar o que a defesa disse,
tem a possibilidade da defesa fazer a tréplica. Então, o que é obrigatório? As arguições orais, de 1h30. Professora, o Ministério Público não fez a réplica. Pode a defesa fazer a tréplica? Não. A tréplica só existe em razão da réplica, ok? Então, o Ministério Público optou por não fazer a réplica. Inclusive, é uma questão estratégica. Se ele sabe que a defesa está guardando aquela cereja do bolo para a tréplica, e ele imagina que a defesa pode dizer isso, ele pode optar em não fazer a réplica, para que a defesa não faça a sua tréplica. Compreende? Então, não é obrigatório a réplica nem a tréplica. Porém, feita a réplica, a defesa tem a opção, e não obrigatoriedade, de fazer a tréplica. Perfeito? Ops, gente, importante aqui, ó. Artigo 478. Lembram que eu usei como exemplo em sala de aula uma caneta? Eu usei como exemplo uma caneta, dizendo que se aquela caneta for interessante para a minha defesa, para a minha arguição, eu posso utilizar. Posso. Posso utilizar tudo. Tudo que eu quiser eu posso utilizar na sessão do júri. Tudo. Desde que eu tenha juntado aos autos em 3 dias úteis referido documento, referido elemento de prova, né? Então, o que diz o artigo 478, pessoal? Pessoal, eu não tenho aquelas canetas, tá? Então, perdoem-me, falta um pouco de tecnologia. Mas dá pra gente se virar. Artigo 478, talvez vocês não consigam enxergar muito, mas eu leio pra vocês. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgarem admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado, ao silêncio do acusado ou ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Artigo 479. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à parte. Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato, submetida a apreciação e julgamento dos jurados. Vamos começar pelo 479. Então, gente, aquela caneta que eu me referenciei em sala de aula, ela pode ser importante para a minha defesa. Porém, se eu vou me utilizar dela como argumento defensivo na sessão do júri, eu devo ter exibido ela aos autos. Eu devo ter mencionado ela aos autos. No período com antecedência mínima de 3 dias.